Hoje nós temos uma geração de pessoas fracas. Geração o que o Rina mimimi. falou é verdade. Infantilizadas, Não existe né? um casamento que não enfrente crises. Principalmente porque muitas vezes você, no caso do Rina, a grande dificuldade dele é muito trabalho. É. Você imagina você tocar 500 igrejas, pastor. Eu tenho um ministério infinitamente menor. Às vezes eu estou super estressado. E quando você está estressado, você acaba, muitas vezes, revelando o seu pior. E as Sabe, pessoas você está não irritado, sabem. você fala uma palavra que fere o outro. É. Então, o que eu penso? Mas só uma coisa, as pessoas não sabem, elas acham que. Eu tenho essa experiência com os dois, tá? De como os pastores ou as pessoas da igreja que são encarregados por isso são acessíveis. É uma coisa que eu nunca vi igual. Então as pessoas vão, dízimo. Mas, cara, quando você precisa, liga para o seu pastor ou para quem tá administrando, eles vão te atender e vão Porque te é o ajudar. chamado. Exato. Você é chamado para falar com pessoas. O que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte: o propósito de Deus é perfeito. Quando Deus criou você para você se casar, Ele nunca prometeu que o seu casamento não teria problemas. Agora, o que precisa haver, Rina? Rina. Tô aqui também. Tô Tá aqui. aqui também. Pode falar pra mim, tô aqui. Ô Vilela, o que precisa haver? Perdão. É. Porque o perdão cura. O grande problema dos seres humanos em qualquer relação, não é só marido e mulher, irmão com irmão, amigo com amigo, é falta de perdão. Agora, Que é o para que orgulho. haja perdão, tem que ter haver humildade. arrependimento em primeiro lugar e tem que haver humildade. em Antes segundo do lugar. arrependimento, a humildade para reconhecer que errou. Exato. Porque se tiver orgulho, não reconhece e aí não tem Agora, quando arrependimento. eu digo perdão, é porque às vezes numa relação, o lado que errou, ao invés dele rasgar o coração e, sabe, se humilhar, o que ele faz? Ele se justifica. Eu fiz isso porque você fez Joga isso. a culpa no Isso é outro. a pior coisa que pode acontecer. Por quê? Porque quando uma pessoa foi injustiçada, foi ferida, e a outra que foi o infrator não se arrepende, cria uma barreira. Mas na hora que a pessoa rasga o coração, como o filho pródigo, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, cura. Porque o Espírito Santo cura. Então o que eu queria dizer para todo mundo é que tem alguém que pode transformar a tua vida, o teu casamento, os seus relacionamentos, o seu mundo interior. Ele pode até aquilo que nós não conhecemos, porque existem uma série de camadas na nossa alma que escondem as verdades que são, na verdade, a doença, a ferida que está lá escondida, que determina os seus processos, as suas reações. Quando você se expõe principalmente ao Espírito Santo e se expõe também a uma pessoa que tenha maturidade para entender e sabedoria para dirigir, Deus cura. Eu, como pastor, eu cansei de aconselhar pessoas que estavam com o casamento destruído e depois foram restauradas. Agora, na minha vida... Não estamos falando também de violência doméstica, Não, de coisas nada assim, disso, porque não nada é para disso. ficar também. Não. Estamos Exatamente. falando Pra de, mim, falando uma de pessoa discussões. chegar para mim e falar, meu marido me bate, vai Claro. na polícia e denuncia. Claro. Agora, eu estou falando de pequenas coisas que vão solapando a relação e porque não são consertadas, elas não restauram. Eu vou, agora dia 29, vou fazer 40 anos de casamento. Poxa. Todos os dias, eu aprendi uma coisa. A pessoa mais importante na minha vida é a Lília. Então ela tem a prioridade do meu tempo. Isso é uma coisa que eu aprendi com vocês. Eu vou, mas eu volto. Tá, ao banheiro. Xixi. É uma coisa que eu tinha um entendimento errado, Lamartine. Eu achei que o filho era o mais importante. E aí você e algumas pessoas que eu comecei a falar, falam, não, é tua mulher que é mais porque importante. o teu filho um dia vai casar, vai exatamente. embora, vai ter a E é vida verdade. dele. Porque a tendência quando nasce um filho é você e a mulher colocar ele como a pessoa mais importante e se esquecer da gente, inclusive. Isso... E assim, quando você casa, principalmente o homem é muito da paixão, né? A gente precisa da paixão. Eu jamais me casaria com uma pessoa que não tivesse paixão, que não tivesse química. Entendeu? Porque senão são dois irmãos. Só que o casamento não é só isso. Eu casei com a Lilian apaixonado por ela. Eu me lembro que eu vim do mundão, tive muitas relações, mas quando eu comecei a namorar com ela, eu era já um homem crente. Então eu falava assim para mim, eu quero resistir, porque senão eu nunca vou dizer para ninguém, vou ter coragem nem autoridade para dizer que é possível.
casamos tudo bonitinho e tal. Só que quando você começa a vida, se você não investir na relação, aquela paixão que é coisa de maluco dura 2, 3 anos. Se você não construir amor, amizade, respeito, o casamento acaba. Agora, amar é uma decisão, né? é uma escolha É primeiro. uma escolha. Hoje eu tô casado há 40 anos com a Lilian, eu amo a Lilian infinitamente mais do que quando eu casei com ela. Só que sabe como que é? Eu me lembro, Vilela, quando eu casei, eu fui o 5º filho, né? A minha mãe, eu nunca senti sede na minha vida. Minha mãe trazia água pra mim quando eu tava em casa. Que mimado. Que mimado. Aí, quando... Leitinho com Todd. Mamãe, quero Todd. Aí, veja bem. Eu cheguei para ela no início do casamento e eu falava, pega uma água para mim. Ela falava, não, você tem pena, vai buscar. Eu falava, pô, mas a minha mãe pegava água para mim. Ela falou, eu não sou a sua mãe. Então, assim, hoje, 40 anos de casada, ela olha para mim e eu sinto que ela tem misericórdia de mim, pelo meu peso. Pega um copo d'água pra mim. Ela Pego. faz tudo para mim. lá. Agora, eu sou um cara que eu trabalho demais. Eu dou sangue por ela. E assim, eu defendo a Lilian de qualquer pessoa, eu sou um cara de paz, mas se você tocar na Lilian ou na Érica, na minha família, você vai ver o carcamano que eu sou. Então, o que eu tenho com ela? Eu tenho uma história de muitas lutas, de acertos, de erros. Eu já briguei com a Lilian, já falei alto com ela, sabe? Nunca toquei nela. Mas nós tivemos momentos difíceis também. Agora, quando você tem momentos difíceis de outras pessoas contra você, você descobre que a pessoa que você pode contar é aquela pessoa. Então, o que eu queria dizer, não abra mão do seu casamento, não desista, porque Deus, Ele tem compromisso com você naquela relação, e Ele que é capaz de te fazer vencer, dar a volta por cima. Ah, mas eu estou apaixonado por outro, que se dane os teus sentimentos, porque você mudar de casamento só porque tem uma crise é só mudar de endereço. Você vai começar uma nova relação. Vai acontecer de novo, tanto é que a estatística mostra que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem 53% de casamentos viram divórcio. Agora, depois que o cara divorciou primeiro, o segundo índice é de 78%. Aumenta a chance. Aumenta as possibilidades. Por quê? Porque o cara já não vai lutar por aquilo. Investir tanto. E aí tem as consequências, é o que o Rina falou. Você pensa que é mais fácil? Não. Vai viver, por exemplo, com uma mulher, você tem a mulher e o seu filho, agora vai ter outro pai. Por que Deus, vai que a ver Bíblia fala que disso. Deus abomina o divórcio? É exatamente por aquilo que acontece com as pessoas que se divorciam. Coisas vão se dilacerar dentro de você. A família vai sofrer, os filhos vão sofrer. Um sai arrebentado para um lado, um sai arrebentado para o outro. Então nem sempre a opção divórcio é a melhor. Por que não tentar? Por que não insistir? O que será que acontece se eu permanecer? O que será que acontece se eu perdoar? E com que tipo de perdão que eu vou perdoar? Porque isso também tem muito a ver. Como assim? Você pode dizer, eu te perdoo. Mas não esqueça. Mas o mundo vai dar volta. Mas o que se planta aqui se colhe. E todo dia Você fica... vai pagar. Não, mas você falou isso aqui pra mim, eu te perdoo. Mas como? Você não me perdoou? Qual que é o perdão de Deus pra gente? Ele lança aquilo no mar do esquecimento. Ele nem lembra, mas você pediu perdão pra Deus. Deus, eu cometi aquele erro. Ele vai falar, qual? Que ele nem lembra. É o mesmo perdão que Jesus perdoou os soldados que estavam crucificando Jesus. Aí você fala, mas Jesus ter perdoado os soldados que o crucificaram foi fácil. Eles estavam só cumprindo ordens. Mas eles foram muito além do cumprir ordens. Não, sadismo, se você avalia como Jesus foi crucificado... Aquela cerimônia que fizeram de colocar uma capa, uma coroa, aquilo era uma saturnália. Só que eles pegaram a saturnália que durava aí 5 a 7 dias e fizeram num dia. Fizeram um jogo de tabuleiro, porque na saturnália, você não citou, mas eles escolhiam. Todos os servos podiam fazer o que quer, não mas eles escolhiam um para servir. Mas um que ia chegar no fim... Não, no final ele morria, era morto. Era sacrificado. Por isso que Jesus virou o rei. Entendeu? Porque ele ia morrer no final daquela história. Exatamente. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é: seja capaz de perdoar, porque o perdão é o ato que te aproxima mais de Deus. Agora, por que tem que ser humilde? Porque a pessoa que olha para si e fala, eu jamais faria isso, não entendeu.
nós somos capazes de fazer as piores coisas, de pecar com os piores pecados. Então, E você todos só dependem perdoa. da mesma graça e da mesma mesma graça. misericórdia. Eu não sou melhor que você, você é melhor que eu. Dependo da graça exatamente como você. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus se renovando nessa manhã, eu estava perdido, não tinha um de pé. Então eu não sou aceito por Deus pelos meus acertos. Os meus acertos e a minha justiça própria é trabo de imundícia, era o modos do Antigo Testamento. Então o que eu preciso é reconhecer que eu só sou aceito pela justiça do Filho, pela justiça de Jesus. Ele foi perfeito. E eu só chego na presença de Deus em nome dele, por causa dele. Eu sozinho não consigo. E é interessante porque quanto mais você chega perto da luz, mais você vê os seus erros. Porque ela ilumina e mostra as imperfeições. O apóstolo Paulo, quando ele começou o ministério dele, ele era um homem impetuoso. Eu penso no Rina como um Paulo, colérico, um homem de princípios que vai arrancando toco, que vai enfrentando as trevas e vai derrubando qualquer muro que está no meio. O Paulo era assim, só que no início do ministério dele, ele bateu boca com Pedro, com Tiago, com os outros, e disse assim, ó, não recebi o evangelho de vocês, não. Recebi direto de Cristo, eu sou igualzinho a vocês. Não foi acrescentado em nada. na Nada, não conversa tem com nada você. que vocês tenham tido que eu também não tive. No meio do ministério dele, ele diz assim, eu sou o menor dos apóstolos. E quando ele estava perto de morrer, ele diz assim, Jesus Cristo veio morrer pelos pecadores, dos quais eu sou maior. Poxa. Ele começou dizendo, eu sou igual a vocês. Ele começa soberbo e E vai termina subir. dizendo, eu sou o pior dos pecadores. Agora eu pergunto, quando ele foi mais crente? Foi nesse momento. Então eu tenho falado para Deus, porque eu sou o sanguíneo, ele é o colérico, eu sou sanguíneo. Eu sou o chorão, entendeu? Você chorou na minha frente, eu já Você choro. é chorão entendeu? também, né? Sim, sim. Todas as vezes que eu vi aqui, você chorou. É. Você não era assim. O que aconteceu que Não, você tá tão sempre fui. sensível? Sempre fui assim. Sempre foi chorão? É? Agora, eu sou assim, eu me quebranto fácil, mas também para ficar bravo não é difícil, não. Entendeu? E a gente falando de relacionamento e problema familiar, a gente teve eleições aí, dividiu muita família, o pessoal brigando por coisa as mais idiotas possíveis, né? Postagens em redes sociais que destroem famílias também. Terrível. Incrível. Muitas Que- famílias divididas. Eu acompanhei casais que se dividiram politicamente, a mulher esquerdista, o marido bolsonarista, conservador, o casamento quase acabou. Infelizmente o mundo está polarizado num nível que essa polarização vem para dentro da própria casa. Olha, não é fácil. Eu assumi um posicionamento, eu deixei claro na mídia, na igreja, em quem que eu estava votando. Eu já falei aqui que eu votei no Bolsonaro, porque eu sou conservador, principalmente eu creio na palavra de Deus, eu sou contra essa agenda que está procurando acabar com a Bíblia, então eu me levanto contra isso. Só que eu sempre tive uma atitude de respeito. Por quê? Porque eu quero amar todos, até aqueles que pensam diferente de mim. Agora, Principalmente na condição de um pregador do evangelho, de um pastor. porque eu tenho na Você não minha foi igreja. chamado para pregar só para Eu tenho na minha quem igreja vai votar no pessoas Bolsonaro. que são, Você foi chamado para levar a palavra para claro. todo mundo. entendeu? Então eu tinha que muitas vezes engolir e falar, Você tem certeza que eles continuaram lá depois das eleições? não sei, Eu acho que não, hein? não sei. Agora, o que eu, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha família que eu amo demais, que um dia eu falei para ela, você é uma das pessoas mais brilhantes e inteligentes que eu conheço. E você dizer para mim que votou no Lula é a maior decepção que eu já tive com alguém que eu amo. Yeah. Ela ficou devastada. Aí o Espírito Santo falou comigo, por que você foi ferir a sua irmã que você tanto ama por causa disso? Não vale a pena. Né? E depois eu falei, não vou citar o nome dela, que eu falei, ela foi a minha irmã mais velha que cuidou de mim, que me amou, que na minha fase de rebeldia estava lá do meu lado, entendeu? Aí um dia eu disse para ela, querida, jamais eu vou deixar de te amar e de te admirar por causa de política. Então, o que eu penso é isso. A César o que é de César, né? E depois é o Esses seguinte, caras não é por passam, Jesus, esses entendeu? caras Não é por passam Jesus. e a gente continua com os mesmos exatamente. problemas. E eu penso diferente. Enquanto a gente está em campanha, é a hora. A gente está numa democracia. Então, durante a campanha, cada um vai falar o que quer. Você vai defender as suas ideias, você vai defender os seus princípios, Mas você vai tem que defender respeitar sua o outro, ideologia, né? com respeito ao próximo,
como a gente infelizmente viu pouco nessas últimas eleições, mas é a hora disso acontecer. Você vai expor suas ideias, você vai discutir, você vai falar, você vai ter que falar, o cara pensa diferente de mim, tudo bem. Essa é a opinião dele, a minha é diferente, eu vou expor a minha, ele vai expor a dele. A gente vai fazer campanha, vai tentar conquistar votos para os líderes ou para os candidatos em quem a gente acredita e acredita que vão defender os nossos valores. E depois que teve a eleição e a maioria escolheu um, é uma democracia. Mas acabou. eu não Acabou. fiquei falando no Se eu fiquei feliz ou não interessa. O cara foi eleito, ele é o nosso presidente, meu papel agora é orar por ele. É isso aí. Eu não usei o púlpito para ficar pregando, usando nomes. Eu falava Você de usou princípios. o quê? Redes sociais. Redes sociais. Eu também, não usei púlpito nunca para falar disso agora nessa Porque a rede social minha eu faço quem quiser. Rede social é sua, você usa do jeito que Se a você pessoa quiser, não quiser, é da ela vai igreja, não embora. tem nada a ver. Exatamente. E durante a campanha, passou a campanha, acabou. Eu concordo com os ideais do partido que está no poder hoje? Não concordo, mas eu estou numa democracia. A maioria elegeu, pronto, acabou. Vamos esperar as próximas eleições, trabalhar para tentar eleger alguém. E não vamos torcer contra, assim, porque é o nosso próprio país. Acabou a eleição, eu até vim aqui uma vez, eu falei, vamos parar com essa coisa de continuar, nós contra eles. Nossa, Pô, a gente tem que amar as pessoas, não pode ficar por causa disso, continuar essa narrativa de vamos guerrear pelas coisas que realmente valem a pena guerrear, entendeu? E todo mundo que vinha aqui fala, e você, de um lado ou de outro? Eu falei, não quero saber disso. Sério, Você já se expressou sobre isso? Não, porque são homens, para mim. Secreto também, não, e outra, são homens. O que eu defendo. A democracia foi conquistada com muita luta, com muita manifestação. Isso é um direito que a gente adquiriu. E tem amigos meus que são políticos. Você vota em quem você quiser. E tem amigos meus, eu não estou falando nem para presidente, amigos meus, deputados e tal, são políticos, eu nunca nem fiz campanha para eles, nem falei que ia votar neles, porque são homens, eu sei que eles vão me decepcionar lá na frente, então eu não falei de não falei de Bolsonaro, não falei de Lula, eu não chamou coloco... o Lula para vir aqui? Chamei. Chamou o Bolsonaro, ele veio, foi recorde, né? Foi, e o Lula até hoje. A maior live do mundo. Por que você acha que o Lula não veio? Não sei, ele ia vir na terça seguinte. Eu tô tentando marcar. Tô tentando marcar medo, com né? ele. Teve medo da audiência. Mas estamos tentando marcar com ele agora, né? Como presidente do Brasil, espero que venha, porque eu gosto de falar com todo mundo. É isso aí. E o que eu defendo é que são pautas, são coisas que eu sou a favor disso. Agora, pessoas, eu não sou de julgar pessoas. Mas o bacana no teu programa é isso, você é bastante eclético, você traz gente de tudo quanto é segmento, você traz evangélico, você traz islâmico. Eu concordo muito. Por exemplo, existem muitas pautas que a esquerda defende que eu acho que são bíblicas. Que a gente está deixando que elas são antibíblicas, né? Não, algumas são bíblicas, outras são antibíblicas. Mas as que são bíblicas você não pode rejeitar. Só porque é de um outro espectro. Eu sou a favor de cotas. Eu também. Tem gente que me fala, não, mas pera lá, isso é coisa da esquerda. Eu tô nem aí, eu não vou ser rotulado por esquerda. Por que eu sou a favor? Quem assiste, né, Helene? A gente já falou sobre isso aqui no programa sobre escravidão e tal. É lógico, como é que você vai retribuir? Uma pessoa nasce no Brasil num extrato social inferior, ele não vai ter melhor condições, não vai ter a melhor alimentação, vai ter subnutrição, não vai ter uma resposta cerebral no mesmo nível, aí vai estudar na escola pública. Como é que um cara desse vai entrar na melhor escola? Os ricos, eles ficam o tempo inteiro estudando nos colégios caríssimos, aí depois vão para a USP. Então eu sou a favor de cotas. Mas o que você falou, eu penso como um self-service. Eu estou num self-service e tem aqui um monte de comida da esquerda e da direita e eu vou me servindo o que eu acredito que seja o melhor para todo mundo aqui. Eu não sou obrigado a pegar só esses pratos aqui, pegar um pacote completo ou da esquerda pegar tudo também. Você, por exemplo, está num país como tem muitos pobres. Você tem que ter políticas sociais. Exato. Você tem que ter, porque se não tivesse, tem gente que não come. Mas as políticas sociais são uma realidade tanto da direita quanto da esquerda. E as políticas sociais da direita no tempo do Bolsonaro funcionaram perfeitamente. Sim, claro que funcionaram, só que as pessoas que defendem, por exemplo, uma política mais liberal, isso não está no centro da pauta. Você entendeu? E eu acho que a igreja, muitas vezes, ela perde a oportunidade de dizer, olha, isso aqui é uma bandeira de Cristo.
Então vou levantar, não é porque é direita ou esquerda, é porque é de Ficam Cristo. com medo de associar. Então, você não faz obra social na tua igreja? Muita. Então, A gente a tem que igreja é fazer que obra mais social. faz, a igreja que mais faz. Porém- E por que não levar isso pra política? Porém, você só consegue fazer obra social se houver prosperidade. É lógico. Se você tiver um Mas não sistema de são- governo que dá, mas não ensina a Concordo. pescar, Também acho. a gente Se só está você- escravizando o Se povo. você O mata povo nunca empresário, cresce, nunca evolui. Se você Mas- mata o empresário, ele não vai ter condições de gerar empregos.